Shalom, shalom a todos. Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo, né? Continuando aqui o ensinamento, o estudo sobre o Shabat, né? Agora entrando na Brit Hadashah, né? O Novo Testamento, podendo estudar um pouco mais sobre os textos ali referidos, né? Sobre se precisamos guardar Shabat ou não precisamos guardar Shabat. São textos interessantes que precisamos discutir, né? E entender algumas coisas. Isso é importantíssimo entender para que nós possamos continuar crescendo em conhecimento e entender qual o verdadeiro propósito do Eterno para o ser humano. Ok? Olha, muito se diz que Yeshua, ele quebrou o Shabat, Yeshua anulou o Shabat, né, através desse ensinamento. Yeshua fazendo isso, então, se Yeshua quebrou o Shabat, então todos os seus discípulos vão quebrar o Shabat e vão anular o Shabat, né, por consequência dos atos. Mas nós precisamos entender, assim como eu disse nos outros vídeos, existe aqui nos textos, principalmente na Brit Hadashah, algumas discussões acerca de algumas coisas que aconteciam na época que hoje não é conhecido, né? Principalmente por não se conhecer um pouco da cultura judaica. Então as discussões que existem aqui, principalmente no Novo Testamento, né, na Brit Hadashah, são discussões judaicas, né? Então, se eu não conhecer o contexto judaico, eu não vou entender nunca que tipo de discussão é essa. Aí eu vou pegar essa discussão e falar assim, olha, Yeshua fez isso, então agora nós não precisamos também fazer. Yeshua não cumpriu o Shabat, então nós não vamos cumprir também. Mas não é bem assim. Yeshua não deixou de cumprir Shabat. Eu preciso entender isso. Ok? Nós vamos começar, né, no livro de Mateus, né, Matitiarro, Mateus capítulo 12, a partir do verso 1. Ok? Matitiarro capítulo 12, verso 1. Vamos ler e está explicando para vocês. Ok? Naquele tempo, passou Yeshua pelas searas, em um dia de Shabat. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no Shabat. Ele, porém, lhes disse, não tende lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Hashem, do Eterno, e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido que na lei, que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até no Shabat é Senhor. E partindo, vamos parar aqui e depois a gente continua a explicação. Tem mais algumas partes aqui. Vamos lá. Eu preciso entender o seguinte, tá? Quando os fariseus dizem assim para Yeshua, olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no Shabat. Então eles estão quebrando o Shabat. Não, não é assim. Vamos lá. A lei acerca do Shabat é assim, nenhuma obra fareis no Shabat. Tá lá na Torá. A lei diz assim, não farás nenhuma obra no Shabat. Tá ok? Vamos entender o que os discípulos estão fazendo. Os discípulos estão passando em meio a uma seara, lembrando que essa seara não é deles, é uma terra de alguém, e eles estão andando no meio dessa terra. E eles estão ali colhendo espigas, não é milho, tá? Entenda isso, ali é trigo, espigas de trigo, tá? Tem as espigas de trigo. E eles pegam as espigas de trigo assim que passam a sentir fome. Eles vão lá, tira as espigas de trigo e começa a debulhar e a comer o trigo, tá? E aí os fariseus vão ver aquilo e fazendo assim, olha, vocês estão fazendo o que não é lícito fazer no Shabat. Tá, não é lícito em qual situação? Vamos lá. Olha,
não é lícito colher comida, né? Colher e comer no Shabat? Não. Existe uma coisa criada dentro do contexto judaico que chama halahá. O que é uma halahá? Halahá é uma cerca, tá? Literalmente o significado é cerca. Deixa eu te explicar. O Eterno dá um mandamento. O mandamento é, por exemplo, não sairá da sua tenda no dia de Shabat. Tá? Então o mandamento é para você não sair da tenda no dia de Shabat. Tá lá. E aí, para não correr o risco de quebrar esse mandamento, então cria-se uma cerca. Que tipo de cerca é essa? É uma cerca que vai envolver o mandamento para que você não corra o risco de se aproximar da quebra do mandamento. Tá? Por exemplo, eu digo assim para você assim, olha, você não pode, um exemplo, tá, gente? Você não pode, numa noite de domingo, você não pode sair após a meia-noite, porque isso é um mandamento, tá? E aí você, como pai, para que os seus filhos não corram risco de sair à meia-noite, quebrando o mandamento e correndo risco de vida, o que você faz? Você então coloca um cadeado na porta após a meia-noite, você tranca e diz assim, ninguém pode abrir esse cadeado, tá? Esse cadeado está na porta não é mandamento. Esse cadeado é uma cerca que eu coloquei em volta do mandamento para que o mandamento não seja quebrado, tá? Então, se eu abrir esse cadeado, eu não estou quebrando o mandamento, mas eu estou correndo o risco de quebrar o mandamento. Isso se chama halahá. Exemplo, Yeshua criou uma cerca. Yeshua disse assim, ó, a lei diz que se você deitar com a mulher que não é tua, você comete adultério. Ok? Esse é o mandamento da Torá. A Torá diz que se você deitar com a mulher, você comete adultério. Yeshua então diz assim, eu também digo que se você olhar para ela e desejar, você cometeu adultério. Ok? A Torá não diz que se você olhar para ela e desejar, você comete adultério. Mas Yeshua está dizendo que sim. Por que Yeshua está fazendo isso? Yeshua está fazendo o quê? Criando uma cerca em volta do mandamento. Porque o mandamento diz que se você deitar com a mulher, você comete adultério. Mas Yeshua está dizendo, só de você olhar e desejar, você já cometeu adultério. Então, o que ele está dizendo? Olha, para você não correr o risco de deitar com a mulher e cometer adultério, o que você vai fazer? Você não vai nem olhar. Porque se você olhar e desejar, você vai cometer adultério. Ok? Então, Yeshua está criando uma cerca em torno do mandamento. Em suma, preste atenção que eu quero dizer para vocês entenderem. Em suma, cerca não é algo ruim. Cerca é algo bom, tá? É você criar uma cerca em torno da sua casa para que a sua casa não seja invadida por animais selvagens e sejam mortos. Então você vai criar uma cerca. Hoje nós criamos muros em volta da casa para proteger a casa. É mais ou menos assim os mandamentos. Então os mandamentos eles estão sendo postos e os sábios estão criando cercas em torno para que esse mandamento não seja quebrado. Então quando os discípulos estão colhendo espiga para comer, eles não estão quebrando o mandamento, mas eles estão rompendo a cerca criada. E romper essa cerca foi colocada como quebrar o mandamento. Por exemplo, os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no Shabat. O que não é lícito fazer no Shabat? Colher para comer no Shabat. Porque o mandamento está dizendo que não pode? Não, não é o mandamento, mas é a halachá, a cerca que está dizendo que não pode. Então eles não estão quebrando uma lei. Eles estão simplesmente saltando uma cerca que foram criada para que esse mandamento não fosse quebrado. Porque é o seguinte, se você sentir fome no Shabat, você vai pegar e vai comer, porque você está com fome. Eles estão passando numa seara. E outra coisa que é importante entender. Eles estão dentro de uma terra que não são deles, pegando coisas e comendo. Isso a Torá permite? Sim, a Torá permite. A Torá diz o seguinte, que quando você plantar, um agricultor, um dono de terra, plantar, você tem que deixar as bordas da terra, aquelas plantas, frutos e frutas, aquelas sementes que nascessem, né? O trigo aqui no caso, que nascesse na borda da terra, em torno da terra, o homem não colhia, o dono da terra não colhia essa fruta, essa semente, esse produto. Por quê? Porque quem passasse por ali podia colher e comer.
tá? Não podia colher e vender, tá? Então, assim, todo estrangeiro, todo forasteiro, todo pobre, viúva, todo órfão, eles podiam ir ali naquela terra, colher os frutos que tinham na borda da terra e comer sem problema nenhum. Então os discípulos não estão fazendo algo errado, porque a Torá permite isso. Então eles estão passando por ali, sentindo fome e comendo. Aí eles dizem assim, olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no Shabat. Por quê? Porque não é lícito? Porque a cerca proíbe, para que vocês não corram risco. Então não faça isso, porque os nossos sábios mandaram com que vocês, com zelo de não quebrar, mandou vocês não fazerem. E eles faziam isso. Até aí sem problema. Mas aí Yeshua vai debater com eles por causa disso. Porque Yeshua vai dizer o seguinte, olha, não leste o que Davi fez. E é interessante esse comentário, porque existem alguns comentários aqui, existem alguns textos na Bíblia que estão como Yeshua falou, mas nem sempre é Yeshua que está falando. Se você lê o texto, você vai dizer assim, como Davi entrou na casa de Deus, pegou o pão junto com os homens e comeu. Não está assim no texto? Tá. Aí você pensa assim, tá vendo? Davi foi lá, entrou no templo, pegou o pão que não era permitido e comeu do pão que não podia comer. Não foi bem assim, tá? Eu vou explicar para você. Lá em 1 Samuel, vamos ler lá o que aconteceu para você ver que não foi bem isso que aconteceu. Davi não entrou lá, pegou o pão e comeu. Vamos ler lá. 1 Samuel, capítulo 21, verso 1 ao 6. Olha para você ver. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei me encomendou um negócio e me disse, ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei, quanto aos moços, apontei-lhe tal e tal lugar. Olha o que Davi vai falar, presta atenção. Davi chegou ali na cidade, o sacerdote veio ao encontro de Davi e disse, Davi, por que você veio sozinho? Aí ele vai explicar que foi sozinho porque o rei havia mandado, mas alguns moços iriam encontrar com Davi. Aí diz assim, agora pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão e o que se achar, ou o que se achar. Olha, Davi está falando para o sacerdote, o que você tem na mão? Dê-me pão para comer, né? Nós estamos com fome. Ou então me dá qualquer outra coisa para comer. E respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum na mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os moços se absteram das mulheres, e respondendo Davi ao sacerdote, lhes disse, as mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos moços eram santos e, de algum modo, o pão comum, sendo que hoje santifica-se outro vaso. Olha o que está acontecendo. Davi, olha, o único pão que eu tenho na mão é o pão consagrado, tá? Se ao menos os homens que estão com você estivessem sem tocar em mulher, quer dizer, num ato de purificação, eles poderiam comer desse pão. Aí Davi vira para eles e diz assim, não, realmente os nossos homens que estão comigo, eles não têm tocado em mulheres. Há 3 dias estamos caminhando e há 3 dias nós estamos na função do que o rei mandou. Então nós não tivemos encontro nenhum com mulheres, tá? Por ato de purificação. Aí o sacerdote vai e vira para ele e fala assim, então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da propiciação, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali o pão quente no dia em que aqueles se tirassem. Então vamos lá. Ele estava trocando os pães, né, colocando os pães novos na mesa da propiciação e tirando os pães a qual os levitas e sacerdotes comiam. E Davi, sentindo fome, pediu algo para comer. Ele disse, olha Davi, eu posso te dar desde que tá? Os homens não tenham se contaminado com mulheres, né, durante 3 dias. E Davi disse, olha, realmente nós não contaminamos, porque nós estamos na estrada caminhando e nós não tivemos encontro com mulheres. Aí o sacerdote então pega do pão e dá para Davi, e Davi come junto com os soldados. Aí a pergunta, olha o texto, o
que nós lemos. Presta atenção no texto. Agora você vai lá em Mateus e diz assim, não tende lido como que Davi entrou no templo, pegou o pão e comeu? Não foi bem assim. Davi não chegou, entrou no templo e pegou o pão e comeu. Houve todo um processo. E ele só comeu porque os seus homens não tiveram encontro com mulheres e estava purificado nesse ato. Por isso que comeu do pão. Entendeu? Então assim, aí você fala assim, mas lá está falando isso. Sim, eu estou querendo te dizer o seguinte, cuidado com a Bíblia. Tem muito comentário que, quando se comentou, depois nós vamos estudar um pouquinho, vocês vão ver que tem muitas palavras. Tem uma Bíblia aí que está assim, ó, as falas de Jesus estão em vermelho. Então tudo que está em vermelho foi Jesus que falou. Aí nós vamos ler com muito cuidado e carinho e atenção, você vai perceber que não foi Yeshua que falou. Não é Yeshua que está falando, né? Aí você fala, mas espera aí, mas está falando que foi Yeshua que falou, mas não foi Yeshua que falou. Está lá no texto, se você observar, você vai ver que não é ele que falou. Então quando diz assim, não leste como Davi entrou no templo, pegou o pão e comeu, e nada foi lhe imputado como culpa, não foi bem assim. Davi chegou lá, conversou com o sacerdote impôs uma condição, eles entraram nessa condição, e o sacerdote então pega o pão e dá para Davi. Não foi Davi que entrou lá e pegou o pão, ok? Só ler lá que vocês vão perceber. Então existe um comentário aqui que não está batendo com o texto original. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos ver. Aí diz assim, e você não lesse também como os sacerdotes servem a Deus e não tem culpa do Shabat? Vamos lá. Quando você vai lá na Torá, o Eterno fala assim, olha, os sacerdotes me servirão no Shabat. No Shabat, o sacerdote está fazendo serviço ao Eterno, culto ao Eterno. E eles estão transgredindo o Shabat. Eles estão transgredindo o Shabat? Estão transgredindo o Shabat. Mas o Eterno vira e fala assim, aos sacerdotes e levitas não será imputado sobre eles esse peso. Quer dizer, então o sacerdote e o levita, eles podem continuar fazendo o serviço ao Eterno, tá? Que esse peso não será cobrado sobre eles. Isso está lá na Torá, realmente. Então, Yeshua está dizendo assim, olha, não leste também que eles estão fazendo o serviço ao Eterno e não está sendo cobrado esse peso? Sim, porque o Eterno permitiu ao sacerdote levita fazer serviço ao Eterno. Por exemplo, as lâmpadas não podiam se apagar, tinha que ser acesa 24 horas. Então eles tinham que ir lá e alimentar, né, o pavio. Eles tinham que fazer o serviço ritual todos os dias. Então eles faziam isso, tá? Ao sacerdote levita. Não adianta você falar assim, então eu vou fazer. Não, você não é sacerdote nem levita, então não faça isso, tá? Ok? Mas vamos continuar o texto. E diz assim, pois te digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o filho do homem, até do Shabat, é Senhor. Tá? É interessante, por quê? Porque Yeshua diz assim, olha, se vocês soubessem que misericórdia quero e não sacrifício, vamos lá. Nós temos que tomar cuidado em dizer assim, Yeshua quebrou Shabat. Não, Yeshua quebrou cercas. Yeshua quebrou, ele ensinou que as cercas não podem estar acima dos mandamentos. Tá? Se o mandamento diz que não pode, então eu não vou fazer. Mas se a cerca diz que não pode e eu necessito fazer por alguma situação, então eu vou fazer e não vou quebrar mandamento, porque isso não é mandamento. Tá ok? Então assim, se você fala assim, meu filho, você não pode pegar nessa panela porque essa panela está quente. Então não pega, não toca na panela que você vai queimar. Então você deu um mandamento para ele. Qual que é o mandamento? Você não vai tocar na panela. Aí você vai e fala assim, olha, não chega a 6 metros do fogão. Então você não vai entrar na cozinha, tá? Entrar na cozinha não é um mandamento. Entrar na cozinha é uma seca, porque precisa entrar na cozinha para ir na geladeira, para lavar alguma coisa, para lavar uma fruta, para comer, né? Para fazer alguma coisa. Mas se ele tocar no fogão, ele quebrou o seu mandamento. Então você fala, cuidado quando você entrar na cozinha. Se ele entrar na cozinha, ele quebrou o mandamento? Não. Ele está... você pôs uma cerca, ele saltou essa cerca. Mas não significa que ele vai quebrar o mandamento. Ele pode saltar a cerca, ir na geladeira e voltar e não tocar. Mas o risco dele saltar a cerca e tocar no fogão é muito maior, porque ele está mais próximo. Ok? Então é bem assim que você precisa entender, porque é isso que está acontecendo aqui na discussão de Yeshua com os fariseus. Agora, continuando o texto, diz assim, e partindo dali chegou à sinagoga deles, verso 9, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas,
E eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no Shabat? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, é lícito fazer bem no sábado, no Shabat? Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã, como a outra mão. E os fariseus, tendo saído, formularam conselho contra ele para o matarem. E Yeshua, sabendo disso, retirou-se dali, e acompanharam-se grandes multidões e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, porque se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma compraz, porém tal. Ok? Vamos lá, vamos voltar aqui. Yeshua entra numa sinagoga no dia de Shabat. Lembrando que é Shabat e Yeshua está indo para a sinagoga. Por que Yeshua está indo para a sinagoga para o dia de Shabat? Porque é o dia que o homem deve ir aprender e estudar a palavra do Eterno, é no dia de Shabat. É o dia que ele aproxima mais do Eterno. Ok? Então Yeshua está fazendo a mesma coisa. Yeshua está indo no Shabat. Chegando lá, os fariseus dizem assim, e diz assim, Yeshua vai e pergunta para eles: é lícito curar no Shabat? Né? Os fariseus perguntaram para ele se é lícito curar no Shabat. E ele disse assim: olha, tendo vós uma ovelha, e essa ovelha no dia de Shabat cai no buraco, vocês vão lá e tiram. Por que tira? Vamos entender isso aqui. Yeshua está quebrando o mandamento? Novamente não. Por quê? Porque a Torá, ela diz que a vida é o maior mandamento de todos. Então o maior mandamento de todos é a vida. Tá? Vou te dar um exemplo. Você sabia que a Bíblia, a palavra do Eterno, ela te permite mentir? Olha para você. Você precisa entender isso. Ela permite você mentir, desde que essa mentira seja para salvar vida. Exemplo. Isaac, quando entrou no Egito, falou que a sua esposa era sua irmã. Isaac mentiu. Mas por que ele fez isso? Para salvar a sua vida. Então, o Eterno não cobrou dele esse pecado. Quando aquela prostituta guardou os homens, né, os espias, vieram alguns homens e falaram: cadê os homens que entraram aqui? Ela falou: pulou o muro e foi embora. Se vocês forem atrás deles, vocês vão encontrar. E aí eles saíram atrás, ela foi no eirado, eles estavam escondidos, ela mesma havia escondido, falou: saia e vão embora antes que vocês morram. Porque aquela mulher, depois você vai ver que ela vai ser uma das matriarcas de Davi. Por que o Eterno não cobrou isso dela? Porque ela estava mentindo para salvar vida. Porque a vida está acima de todos os mandamentos. Você vai ver que Davi com os seus homens também esconde, né? E aí uma mulher vai mentir, dizendo que eles não estavam ali, né? Eles esconderam eles dentro de um poço, de um poço. E aí eles saem, vai atrás e eles homens saem e vai embora. E aquela mulher foi bem-aventurada. O Eterno abençoou ela porque ela mentiu para salvar vida. Vou dar um exemplo para você. De repente entra uma pessoa dentro da sua casa, esconde e fala: tem alguém querendo me matar, atrás de mim, querendo me matar. E você fala para ele assim: olha, se esconda debaixo da cama. Aí ele se esconde, aí vem o homem e fala assim: ó, entrou alguém aqui dentro? Aí você pensa e fala: poxa, eu não posso mentir, que se mentir eu estou pecando. Aí você fala assim: não, entrou, está debaixo da cama, vai lá e mata ele, porque eu não posso mentir. Aí a pessoa vai lá e mata ele, e o sangue daquela pessoa será cobrado sobre você. Né? Então o que você tem que fazer? O maior mandamento é vida. Então, entrou alguém aqui dentro? Não, não entrou não. Ó, pulou o muro do vizinho aí, correu pro fundo. Se você der a volta no quarteirão, você vai encontrar ele. Aí ele sai, você vai lá, ó, agora sai, vai embora antes que você morra. E aí você fala assim: nossa, mas agora e aí? Eu pequei porque eu menti? Não. Você até transgrediu, porque mentira é pecado, mas o Eterno não cobrará essa mentira sobre você, porque você salvou vida. Então eu não estou dizendo a você aqui que o Eterno te permite mentir. Não, estou dizendo a você o seguinte: dependendo do motivo que você mentiu, se for para salvar vida, que é o maior mandamento acima de todos, o Eterno não te cobrará essa mentira. Entenda isso, né? Seja um ser pensante. Eu estou falando aqui com adultos amadurecidos. Então quando você vai ler a Bíblia, você vai ver algumas coisas acontecendo, algumas mentiras acontecendo, e o Eterno não
pegando duro com essas pessoas. Por quê? Porque sempre você vai ver que eles estão mentindo para cumprir o maior mandamento, que é vida. Então, exemplo, se eu chego na casa, a Bíblia diz assim, não comerás gordura, porque a gordura não é minha. Exemplo, eu chego na casa de alguém, essa pessoa não tem o que comer, mas eu também não tenho o que comer. Ela está fraca na cama, doente, e aí ela está querendo, ela não consegue mais fazer nada para comer, e você olha lá e só tem uma carne, alguma coisa bem gordurosa, e você fala assim, agora, eu não vou dar ele para comer, porque a Bíblia diz para não comer gordura. Aí você fala assim, não, mas eu vou dar, por quê? Porque se ele não comer, ele vai morrer. E aí você pega aquilo, faz para ele, ele vai e come, e aí você fala assim, mas ele transgrediu, porque ele comeu gordura. Sim, ele vai, né, a gordura em si vai fazer alguma coisa no corpo dele, querendo ou não vai acontecer, que é a transgressão. Mas o Eterno não vai cobrar essa transgressão sobre ele, por quê? Né? Porque você fez isso para salvar a vida dele. Então vamos lá, se eu estou no Shabat, e eu curo alguém, se eu faço algo que eu estou libertando a vida dessa pessoa, eu estou quebrando o Shabat? Não. Mas os fariseus diziam o seguinte, olha, vocês não vão fazer isso no Shabat, vocês podem fazer em outros dias, por que no Shabat? E eles perguntam, é lícito curar no Shabat? E você vai ver que os próprios fariseus se calam, por quê? Porque eles sabem que se for necessário é. Por isso que Yeshua dá o exemplo seguinte, se seu boi cai no buraco, se o seu animal cai no buraco no dia de Shabat, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e tirar o animal. Por quê? Porque você não pode deixar ele morrer. Mas é Shabat. Você fala assim, mas eu vou tirar o animal, mas sendo Shabat? Sim, porque a vida é o maior mandamento. E Yeshua fala assim, olha, se vocês fazem isso, por que eu não posso desatar esse homem do seu sofrimento no dia de Shabat? Ok? Então eu posso ajudar alguém no dia de Shabat? Devo. Eu posso socorrer alguém no dia de Shabat? Devo. Eu posso visitar um enfermo no dia de Shabat porque aconteceu um acidente, eu preciso ir lá nesse dia? Devo. Ah não, mas aí eu preciso resolver um problema no Shabat, tá? Que problema é esse? Envolve vida? Não, não envolve vida, envolve minha situação financeira, não. Então não faça. Ok? É isso que Yeshua está dizendo. Aí o camarada pega esse texto e fala, tá vendo? Yeshua fez isso, então eu vou fazer também. Aí o que ele faz? Ele vai trabalhar no Shabat buscando sua situação financeira. Não coloca esse peso nas costas de Yeshua, porque Yeshua não fez isso. O que Yeshua está fazendo é algo que a Torá permite, ele não está transgredindo a Torá. Tá bom? Então você fala assim, então por isso que eu trabalho no Shabat, porque Yeshua fez isso. Não, Yeshua está salvando vidas, você não. Você está buscando interesses pessoais. Então não pegue exemplos de Yeshua para cometer suas transgressões, tá? Yeshua não está transgredindo contra os mandamentos. Yeshua está dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer isso por quê? Porque a Torá me permite fazer. Ah não, mas a cerca que nós criamos não permite. Eu não estou quebrando o mandamento porque a cerca não permite. Né? A cerca não está acima da lei, então eu estou cumprindo lei, ok? Então Yeshua está curando no Shabat e aqueles homens precisam tirar o animal do buraco, sim, por quê? Porque senão o animal vai morrer e não pode deixar ele morrer, porque é vida, né? Então, entenda isso. A vida está acima de qualquer mandamento da Torá. Se o que eu estou fazendo, estou salvando vida, então é necessário. Por exemplo, por que aqui no Shabat? Olha, o médico trabalha no Shabat e ele não é cobrado, ele não transgride mandamento, o bombeiro trabalha no Shabat e não transgride mandamento, o policial trabalha no Shabat e não transgride mandamento, né? O enfermeiro trabalha no Shabat e não transgride mandamento. Por quê? Porque o propósito dessas profissões é salvar vida, então eles não transgridem mandamento. Ok? Porque eles estão cuidando do que está acima de todos os mandamentos, que é salvar vida. Ok? Entenda isso para você não falar que Yeshua está quebrando o Shabat. Yeshua não está fazendo isso não. Presta atenção. Ok? Agora vamos entender algo interessante. Lá em Marcos capítulo 20, Marcos capítulo 1, você vai ver aqui, ó. Marcos capítulo 1, verso 21. Olha lá. Entraram em Cafarnaum e logo no Shabat, indo ele à sinagoga, lhe ensinava. Opa! Yeshua está onde no dia de Shabat? Na sinagoga. Por quê? Porque é onde se lê os mandamentos. Lembra lá eu falei isso nos outros vídeos anteriores, mas eu vou falar novamente.
Tem uma aula que nós demos aí que você vai ver que lá em Coríntios os discípulos chegam à conclusão de que os gentios devem receber 4 mandamentos iniciais, que é não contaminar-se com prostituição, não cometer idolatria, não comer sangue nem carne sufocada. E ele diz assim, e as demais coisas eles terão Moisés, que é a lei, né? Quando fala assim, eles terão Moisés é porque eles terão a lei, porque a lei foi dada através do ministério de Moisés, pelo Eterno. Eles terão Moisés todo o Shabat na sinagoga. Opa, peraí, os gentios que estão vindo, né, reconhecendo Yeshua como Mashiach, voltando para obedecer a palavra do Eterno, eles terão todo o Shabat Moisés na sinagoga. Ué, gentil indo para o Shabat na sinagoga? Sim, porque é um mandamento do Eterno. Então, não é só para judeu. Então, o gentil também vai aprender. E Yeshua está indo todo o Shabat para a sinagoga. Por que Yeshua está fazendo isso? Porque ele é um cumpridor de mandamento. E Yeshua todo o Shabat está numa sinagoga. Por que Yeshua está na sinagoga todo o Shabat? Porque é ali que é lido os mandamentos. É ali que é feito as orações. Então, no Shabat é comum você ir, como você separou o dia para o Eterno, você separou um dia para descanso e receber ir na presença do Eterno, então é um dia comum de se ir na sinagoga estudar. E você vai ver Yeshua fazendo isso a todo momento, tá vendo? Aqui, olha, entrando em Cafarnaum e logo no Shabat, indo ele à sinagoga ali ensinava, tá ok? Por quê? Porque é mandamento. E maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, ok? Então, você vai ver ali Yeshua no Shabat, dentro de uma sinagoga, por quê? Porque é mandamento do Eterno e ele cumpre mandamento do Eterno. Marcos capítulo 3, verso 1, olha o que diz. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Olha lá, ó. E estavam observando se curava no Shabat para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levante-se e vem para o meio. E perguntou-lhe, é lícito no Shabat fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Presta atenção nisso aqui para você entender. Eles sabem que o que impede de fazer isso não é a lei, mas sim a cerca criada em volta. Então, Yeshua está perguntando para eles, é lícito fazer o bem no Shabat, curar? É lícito dar vida no Shabat? E eles ficaram calados. Por que eles ficaram calados? Porque eles sabem que pode. Tá? Lembrando que os homens que Yeshua está se direcionando a eles são mestres da lei, homens conhecedores da lei. Então entenda isso. Se eles são conhecedores da lei, eles podiam dizer, é ilícito porque a lei diz. Por que eles não falaram isso? Porque eles sabem que a Torá permite. Então Yeshua está dizendo o seguinte, olha, vocês estão dando mais valor às cercas do que ao próprio mandamento. As cercas são boas, desde que elas não ultrapassem os mandamentos, ok? Elas são necessárias, mas que você não faça das cercas maior do que a casa. Por exemplo, você não faça dos muros maior do que a casa, né? Então assim, você precisa entender isso para não dizer que Yeshua quebrou o Shabat. Se você não entender a discussão judaica em torno do que está acontecendo, você vai falar assim, tá vendo? Ele quebrou o Shabat. Não, ele não quebrou o Shabat. Porque o Shabat, o Eterno permite curar no Shabat, fazer coisas boas no Shabat, ok? Então ele diz assim, é lícito fazer isso? E eles calaram-se, tá ok? Por que eles calaram? Porque eles sabem que é lícito fazer isso. Então Yeshua não está fazendo nada que é ilícito, porque a Torá permite fazer isso. Mas Yeshua não está fazendo nada para o seu proveito, está fazendo para aquilo que agrada ao Eterno. Lembrando que a própria Torá diz assim, o que agrada aqui? O contexto aqui é vida, presta atenção, o contexto é vida. Quando você vai lá na Torá, o Eterno está falando assim, vocês vão construir o tabernáculo, mas no dia de Shabat vocês não vão fazer nada. Vocês vão descansar, porque esse é o meu dia santo. Então, peraí. Ah, não, eu vou construir o templo no Shabat. Aí eu vou lá ajudar a bater laje do templo porque é para o Senhor. Aí eu vou fazer o chão porque é do Senhor. Aí nós vamos lavar porque é do Senhor no Shabat. Não. O Shabat, Hashem só te permite fazer algo no Shabat, se for para zelar por vida, ok? Então não faça isso no Shabat. Ah não, mas eu vou levar alguém no hospital porque bateram no meu portão no dia de Shabat pedindo socorro, eu tenho que correr para o hospital. Aí você vai falar, não vou levar porque hoje é Shabat. Não, é vida. Pegue e leve porque é vida. Ah não, mas eu vou lá porque eu vou ajudar a bater a laje do irmão, porque o irmão está precisando, porque é no Shabat, já tem que bater a laje dele. Não,
isso não é mandamento. Você está quebrando o Shabat. Shabat você vai ajudar alguém por vida. Se não for por isso, não faça isso. E outra observação em Marcos capítulo 13, que Yeshua está dentro de uma sinagoga, novamente no dia de Shabat. Por quê? Porque esse é o dia que se reúne na presença de Hashem. E isso não mudou. Aí fala assim, ah não, mas lá na frente, Jesus deixou e levantou uma nova religião, né, levantou o cristianismo e agora não faz isso. Não, você vai lá ver lá na frente que mesmo depois que os discípulos estão ensinando, todo Shabat os discípulos estão dentro de uma sinagoga aprendendo, né? Por quê? Porque isso é mandamento e nunca mudou. Quem muda isso, você vai ver lá nos próximos vídeos, foi a igreja romana. Ela altera e fala assim, a partir de hoje vocês não vão guardar o Shabat. A partir de hoje tem que guardar o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, né? E muda isso, não foi o Eterno que mudou isso. Nós vamos estudar isso lá na frente. Ok? Foi o homem que mudou, não o Eterno. O Eterno não muda. Aí a pergunta é, você quer obedecer o homem ou o Eterno? Né? Então vamos lá. Marcos capítulo 6, verso 1 e 2. Partindo dali, chegou na sua pátria, e com seus discípulos o seguiram, e chegando o Shabat, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiraram, dizendo, de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Opa, presta atenção. Yeshua vai até a sua terra, Nazaré, e no dia de Shabat ele vai para onde? Para a sinagoga. Por que Yeshua vai para a sinagoga para o dia de Shabat? Porque é um dia que todo homem entra na presença de Hashem e estuda as suas palavras e louva a Hashem e cultua a ele no dia de Shabat. Yeshua está fazendo isso porque ele é um homem que cumpre mandamento. Ok? Vamos ler lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Yeshua para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de Shabat, segundo... Aqui, olha para você ver, a tradução João Ferreira de Almeida está assim, segundo o seu costume, mas a tradução grega é segundo o mandamento, na sinagoga, e levantou-se para ler. Tá? Eles não estão guardando o Shabat segundo o costume, eles estão guardando o Shabat segundo o mandamento, porque não é costume, é mandamento. Ah, isso é costume judaico. Não, isso é mandamento do Eterno. Costume é outra coisa, mandamento é totalmente diferente. Mandamento eu obedeço. Costume, se você quiser obedecer, não seria, por exemplo, a gente tem o costume de fazer lavagem das mãos toda vez que, antes de comer, um rito, lavagem das mãos. Ah, isso é um costume judaico. É ruim fazer, não vou fazer isso não. Não, se você quiser lavar as mãos, é bom, é um costume bom, mas não é mandamento, então você não precisa fazer. Mas mandamento é mandamento, o Eterno que mandou, ok? Então assim, ele está indo para a sinagoga no dia de Shabat, novamente, porque Shabat é o dia de ir para a sinagoga. Agora Lucas capítulo 13, né? Nós vamos encerrar aqui, porque o vídeo já está no tempo, já está ficando bem grande, e nós vamos continuar no quarto vídeo, tá ok? Aqui Lucas capítulo de número 13, a partir do verso 10. Então vamos lá, Lucas 13, 10, diz assim. Ensinava no Shabat numa das sinagogas. Quem que ensinava no Shabat no dia das sinagogas? Yeshua. Por que Yeshua ensinava no Shabat? Porque Yeshua era um rabino, né? Um dia desse eu falei a gente estava conversando com um professor de teologia, e eu disse para ele que Yeshua ensinava todo o Shabat na sinagoga porque Yeshua era um rabino. Rapaz, quando eu falei que Yeshua era um rabino, ele ficou nervoso. Ele falou, não, mas Yeshua nunca foi rabino. Yeshua nunca foi rabino? Eu falei assim, mas como não? Yeshua nunca foi um rabino? Yeshua é um rabino. Não, ele não foi rabino, né? Porque Yeshua, ele tinha aversão ao judaísmo. Eu comecei a rir. Falei, mas como assim? Aí eu peguei para ele e falei assim, mas você já viu na Bíblia alguém chamar Yeshua de Rabi? Aí ele parou, pensou, falou assim, já ouvi sim, tem um texto na Bíblia que eu falo, Rabi. Eu falei assim, tá, mas o que significa Rabi? Rabi significa rabino, mestre, né? E Yeshua é um rabino. Ah, mas
realmente eu já vi esse texto, mas não é bem assim, quis ir, gaguejou, quis distorcer, mas não. Yeshua é um rabino, Yeshua é um mestre, e ele ensinava na sinagoga porque ele era o mestre, tá ok? Então ele entrava dentro da sinagoga e ensinava sem problema nenhum. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Yeshua, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela e logo a endireitou e glorificava a Hashem. E tomando a palavra, os príncipes da sinagoga indagaram por que Yeshua curava no Shabat. Lembra da cerca? Não faz isso no Shabat. Por que você vai fazer isso logo no Shabat? Né? Não precisa fazer esse esforço no Shabat, faz amanhã. E Yeshua, não, porque isso é uma cerca e a Torá me permite fazer isso. Disse a multidão: 6 dias há em que é mistério trabalhar, nesse, pois, vinde para ser descurado, e não no dia de Shabat? Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócritas, no Shabat não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumenta, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de Shabat esta filha de Abraão, a qual há 18 anos que Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegraram por todas as coisas gloriosas que ele faziam por ele. Olha para você ver. O que eles disseram? Tio, você tem 6 dias para fazer isso, por que você vai fazer isso logo no Shabat, onde os nossos líderes ensinam, os nossos sábios dizem para não fazer? E ele diz assim: olha, é lícito fazer isso no Shabat? Né, essa mulher tá presa, você não, quando o seu boi está amarrado, você não solta ele no Shabat para ele beber água? Por que eu não posso soltar, desatar essa mulher do seu sofrimento no dia de Shabat? Voltando lá, ele está quebrando a lei, está quebrando o Shabat? Não, ele está infringindo cercas, mas isso não é quebrar mandamento. Ok? Isso é um aviso, não faça isso. Por exemplo, você criou um buraco, vou te dar outro exemplo. Você fez um buraco de 10 metros de profundidade. E aí você fala para o seu filho assim, ó, cuidado para você não cair dentro do buraco. Se você cair lá, você vai morrer. Você deu ele um alerta, uma lei. Ó, se você cair, você vai morrer. Isso é uma lei. Aí você, para o seu filho não chegar perto do buraco, o que você faz? Você vai, prega estacas 1 metro de distância e coloca uma corda. Você faz uma cerca em torno desse buraco. Isso é mandamento? Saltar a cerca não é quebrar um mandamento, mas cair no buraco, chegar perto do buraco, cair lá dentro é um mandamento. Se você cair, vai morrer. É a consequência do erro dele, né, da transgressão dele. Então, você coloca a cerca para proteger, para que ele não caia no buraco. Aí você pulou a cerca, aí vamos supor que alguém caiu lá dentro do buraco. Aí você pulou a cerca e você fala, você está quebrando mandamento? Não estou quebrando mandamento. A cerca é para tomar cuidado. Mas eu vou chegar lá e vou tirar alguém de dentro do buraco. Vou ajudar alguém tirar alguma coisa dentro do buraco, né? Porque eu não estou quebrando o mandamento quando eu salto a cerca. Mas se eu cair no buraco, eu quebrei o mandamento, vou morrer, porque o buraco é profundo. Entendeu a diferença? Essa é a diferença. Essa é a discussão em torno do Shabat. Amém? Que você possa compreender. Não vou falar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, mas a gente continua. Shalom, shalom a todos, que o Eterno os abençoe.